Senhoras e senhores, hoje, 29 de setembro de 2020, completa um ano, exatamente um ano, que o engenheiro Flávio Rodrigues foi morto. O assassinato que chocou a sociedade amazonense segue sem solução. Um dos principais investigados é Alejandro Molina Valeico, filho da primeira-dama do município, que aguarda o processo em liberdade. A família pede justiça. Amanda Morim preparou uma reportagem especial sobre esse crime. Eu peço a sua atenção, você que nos assiste aqui em todo o Amazonas, em Belém do Pará e no Brasil, através do nosso canal. Assistam e já já a gente volta a falar sobre. Vamos lá. Não sei quem foi que matou. Foi o Eliseu da Paz que matou. Essa é uma tragédia que o tempo não consegue apagar. Já se passou um ano desde que a sociedade amazonense presenciou o trágico e misterioso assassinato de Flávio Rodrigues, de 42 anos, que envolveu personagens influentes e devastou uma família que até hoje não conseguiu se recuperar. Não mataram ele aqui não, não mataram ele aqui não. É um ano de muita dor, é uma dor intensa que chega a doer o peito. Sinto muita falta. Eu lembro de cada dia, cada momento, principalmente quando ele ia me levar à faculdade. Pegava carona com ele todos os dias. Entrava no carro, conversávamos muito sobre educação, sobre o meu futuro. A casa onde o crime teria ocorrido fica dentro desse condomínio de alto padrão na zona oeste de Manaus. Nunca se soube de fato o que aconteceu dentro da residência. Foi aqui que o engenheiro foi visto vivo pela última vez em uma festa realizada pelo anfitrião Alejandro Valeico, filho da primeira-dama do município. Segundo as investigações da Polícia Civil, o evento era regado a bebidas alcoólicas e entorpecentes. Com o decorrer das horas, se tornou em uma tragédia que ainda não foi solucionada. Se trata de um procedimento de duas fases. Então, essa primeira fase, que nós estamos agora, após a citação dos réus, que já ocorreram, cada um deles tem que apresentar uma manifestação, né, a primeira manifestação formal no processo, né, manifestação defensiva, que é a resposta à acusação. Então, a partir da apresentação da resposta à acusação é que se pode marcar a audiência de instrução e julgamento. E até agora essa audiência de instrução não pôde ser marcada porque diversos são os peticionamentos das defesas dos réus no sentido de que eles não estariam tendo acesso a todos os elementos de prova, né? E outros procedimentos, como quebra de sigilo telefônico, busca e apreensão, elas estavam em outros procedimentos que estavam em segredo de justiça e que hoje já foram apensados ao processo principal. Horas antes de morrer, Flávio explicou em um áudio que estava na casa de Alejandro. Melanie, Silene, avisa aí pra mamãe que eu tô na casa de um amigo. Eu vou ficar por aqui até um pouco mais tarde. Hoje eu não trabalho. Tá bom? E mais tarde eu vou para casa. O corpo do Flávio foi encontrado nesse terreno que fica no bairro Tarumã, a poucos quilômetros do condomínio, onde o engenheiro participava de uma festa. Segundo o Departamento de Polícia Técnico-Científica, a vítima foi assassinada com 6 golpes de arma branca, arrastada
asfixiada e ainda sofreu lesões na região do rosto. A arma do crime nunca foi encontrada. A primeira manifestação pública do prefeito, padrasto do anfitrião da festa onde tudo aconteceu, declarou que havia ocorrido um sequestro e que os criminosos teriam levado a vítima em razão do tráfico de drogas. Em uma reviravolta surpreendente, um vídeo com o segurança do prefeito e Mike Vinícius saindo do condomínio com o corpo de Flávio fez a equipe responsável pela investigação descartar a possibilidade de sequestro que foi enfatizada por Arthur. O primeiro delegado que colheu os depoimentos dos envolvidos no homicídio foi Aldenei Góes, que na época era o titular do 19º Distrito Integrado de Polícia. Teses colocadas para nós têm que ser averiguadas. Não basta nós apenas receber e descartar. Nós temos que descartar com forma técnica. Então nós solicitamos perícia para a casa. Se preciso for, faremos novas perícias. A Delegacia de Homicídios e Sequestros assumiu o caso. Vestígios de sangue foram identificados na sala do imóvel, que teriam sido limpos anteriormente por Paola Valeico, irmã do principal suspeito. Um par de sapatos com barro e um lençol também foram recolhidos no local. A Polícia Civil também chegou a esse carro, que estava a serviço da Casa Militar do município. Ao volante, o sargento da Polícia Militar, Eliseu da Paz. Já no banco do carona, aparece Mike Vinícius. Na noite do crime, eles aparecem entrando no condomínio onde Alejandro morava. 22h30 da noite, Elielton Magno, que também participava da festa de Alejandro, aparece ferido na guarita. Minutos depois, às 10h33 da noite, o carro conduzido pelo sargento aparece saindo do residencial, momento em que Flávio já se encontrava ferido e amordaçado no banco de trás com Mike. Foram detectados vestígios de sangue de Flávio no automóvel. 6 mandados de prisão temporária foram expedidos pela 2ª Vara do Tribunal do Júri. O primeiro investigado a ser preso foi Elielton Magno, no momento em que estava em uma entrevista na sede da TV A Crítica. Depois, José Edivandro e Vitório Delgado. Mike Vinícius e o sargento da Paz se apresentaram à polícia. Alejandro Valeico foi o único que conseguiu concessão de prisão domiciliar e se entregou à polícia no dia 7 de outubro, uma semana após o corpo do engenheiro ter sido encontrado. Em uma transmissão ao vivo para o programa Alô Amazonas, o enteado do prefeito afirmou que Eliseu da Paz era o autor do crime. Isso, não foi eu que matei ele. Quem foi que matou? Não, foi o... Não sei quem foi que matou, foi o Eliseu da Paz que matou. A primeira-dama do município foi intimada a comparecer na Delegacia de Homicídios para prestar esclarecimentos sobre a sua ida na cena do crime. A esposa de Arthur confirmou em depoimento ter ido ao local e que teria visto o filho extremamente abalado e com um ferimento na cabeça após ter sido atacado por criminosos que teriam sequestrado Flávio. Além disso, Elizabeth Valeico disse que a filha, Paola Valeico, teria limpado o sangue da cozinha, porque o cachorro da família estaria lambendo. Após a conclusão do inquérito, o Ministério Público do Estado denunciou o Mike Vinícius, o sargento da Paz, e o Alejandro Valeico por homicídio qualificado, destruição, obstrução e ocultação de cadáver. Paola Valeico por fraude processual. José Edivandro por denunciação caluniosa. Vitório Delgado não foi denunciado pelo MPE. O Elielton Magno virou vítima nesse processo penal. Os únicos que permanecem presos preventivamente são Mike e o sargento da Paz. Ele foi exonerado da prefeitura. Todos, a partir de agora, estão aguardando pelo julgamento, que segue sem data definida, pois encontra-se em fase de instrução. Nós esperamos que a Justiça dispense celeridade
transparência e tratamento igual para os réus desse processo, assim como todos os outros réus de processos diversos, né, que não tem uma família conhecida, que não vem, né, de um sobrenome conhecido, e porque a família do Flávio, a memória do Flávio, precisa disso. Alejandro aguarda pelo julgamento em liberdade, estando pendente a análise do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Em nota, os advogados informaram que o último andamento do processo foi o indeferimento do recurso do Ministério Público contra a liberdade provisória concedida ao enteado do prefeito. Estaria preso, seguramente, né? Porque alguém sem condições financeiras não teria como ir até o Superior Tribunal de Justiça como foi, né? Isso aí requer um bom dinheiro, na verdade, para pagar advogados, né? Para ter toda essa dinâmica. Tem vários recursos que eles podem manejar e até chegar a isso aí. Para você ter uma ideia, tem processo, um dos processos que eu cuido na área penal, o crime foi praticado em 2006, até hoje não foi para o júri. Às vésperas de encerrar mais um mandato político, Arthur Virgílio Neto é alvo de investigação do Ministério Público do Estado pela prática de improbidade administrativa relacionada ao suposto uso de veículo que estava a serviço da Casa Militar e que foi utilizado na morte do engenheiro Flávio no ano passado. Elis conhecia a vítima há 18 anos. Ela narrou em detalhes as qualidades de Flávio e afirmou que foi uma das últimas pessoas que esteve com o engenheiro antes de ser assassinado. Falar do Flávio, para mim, é só falar coisa boa. Apesar ele foi um ser humano, mas para mim ele era perfeito porque ele não tinha defeito. O único defeito do Flávio era confiar demais nas pessoas e achar que todo mundo era amigo dele. E na verdade não era, né? Porque ele achava que nesse dia que ele faleceu, ele estava com amigos, mas ele não estava. Pra gente não, pra gente ele era um ser de luz, era iluminado, era o que animava as nossas festas, as nossas confraternizações, tirava selfie, fazia questão, filmava a gente. Ele era a alegria da turma. Comigo, por exemplo, ele era mais do que um irmão para mim. A gente tinha uma amizade de irmão mesmo. Ele é uma pessoa que ele faz falta todos os dias na minha vida. Eu acordo, eu durmo pensando nele. Ele merece que ele seja honrado depois de toda essa maldade que fizeram com ele. Saber o que aconteceu naquela noite e ver o culpado responsabilizado é o desejo de Maria Rodrigues, de 80 anos. A mãe da vítima recorda todos os dias do filho, na espera que a justiça seja feita. Eu imaginava que ele fosse me enterrar, mas não eu enterrar ele. Eu já estava com 79 anos quando ele faleceu. Depois da morte dele, eu fiz os 80. Deus é Pai, Nossa Senhora é Mãe, e ela vai ficar me ajudando sempre, sempre, me dando força e coragem para mim levar em frente essa luta até que eu descubra quem foi que fez isso com ele e por que fizeram isso com ele. Porque isso aí é o que é mais difícil, é saber o porquê. A defesa de Alejandro Valeico enviou uma nota negando que tinha havido uma festa, que teve Alejandro como anfitrião. Informou também que, em depoimentos coletados pela Polícia Civil e anexados ao inquérito do caso, os envolvidos estavam em um bar quando foram convidados por Matheus de Moura Martins para ir à residência de Alejandro. Para a polícia, Alejandro Molina afirmou que estava com o cozinheiro, Vitor Delgato, na residência, onde morava, quando recebeu uma ligação de Matheus, informando que estava indo para o local, acompanhado de colegas. A informação de que o convite para ir ao condomínio Passaredo partiu de Matheus e foi confirmada por Elielton Magno de Menezes Gomes e Evandro Martins de Souza Júnior. E ainda falando sobre essa situação, o caso está sem juiz para conduzir o processo.
4 magistrados se declararam suspeitos para atuar. 4 magistrados. Emanuel Cardoso, vamos dar continuidade. A morte do engenheiro Flávio Rodrigues é cercada por relatos falsos, suspeita de envolvimento da estrutura pública e interferência por parte da família de Alejandro Valeico. Recentemente, outro fato tem chamado a atenção neste caso: a quantidade de juízes que se declaram suspeitos para conduzir o processo. O primeiro a sair do caso foi o juiz Anésio Pinheiro, em outubro de 2019, que admitiu ser amigo da vítima. Informação confirmada por familiares de Flávio. O motivo de ele declinar de acompanhar o caso é que ele era amigo pessoal do meu irmão. Ele colocou no próprio despacho o motivo de ele ser amigo pessoal de uma das vítimas. No dia 18 de setembro de 2020, a juíza Ana Paula de Medeiros Braga também se declarou suspeita para conduzir o processo, mesmo depois de tomar muitas decisões no caso. Essa advogada que defende os interesses da família da vítima julgou oportuna a saída da juíza. A doutora Ana Paula vem conduzindo o processo aí há quase um ano. E, diante disso, ela já deu diversas decisões extremamente importantes dentro do processo, né? Por exemplo, o recebimento da denúncia, as manifestações acerca dos pedidos de liberdade, concessão de liberdade do Alejandro, foi ela que deu. A gente vê com estranheza, somente agora, né, nessa fase, passado um ano, né, de processo, ela vir a se manifestar no sentido de que não pode garantir, né, a imparcialidade em suas decisões. Na última sexta-feira, dia 25 de setembro, o processo foi distribuído para a 3ª Vara do Tribunal do Júri. A juíza Eline Paixão da Silva Gurgel do Amaral Pinto se declarou suspeita para conduzir o processo por motivo de foro íntimo. No mesmo dia, o juiz Adonaide de Souza Tavares, também da 3ª Vara, declarou-se suspeito pelo mesmo motivo, de foro íntimo, por isso não ficou à frente do julgamento. De acordo com a Associação dos Magistrados do Amazonas, situações em que juízes se declaram impedidos ou suspeitos para conduzir processos estão previstas em lei. Nesse caso, essas hipóteses tanto podem ser apresentadas, questionadas pelas partes em conflito, pelo Ministério Público, por quem esteja participando do processo, quanto, por exemplo, o próprio magistrado ele pode se declarar. E o sentido aqui é averbar-se, impedido ou suspeito de participar daquele processo. Enquanto o processo é distribuído de vara em vara, a família de Flávio Rodrigues acompanha de perto os juízes que se julgam suspeitos. Os familiares querem o esclarecimento dos fatos e um julgamento justo para o caso. Nós estamos pedindo, orando, que o juiz que aceitar esse cargo realmente seja imparcial, que queira revelar tudo o que aconteceu e que as pessoas envolvidas no assassinato do meu irmão paguem pelo que elas fizeram.